Chega Mais é cancelado no SBT após grande queda na audiência. Você vai saber o que vai vir por aí hoje. Com informações do site TV Pop, Chega Mais vai encerrar sua trajetória na programação do SBT do mesmo jeitinho que ele começou, sem conseguir conquistar a audiência. Com a sua despedida já anunciada e com o fim da sua principal apresentadora, que preferiu se aposentar e continuar trabalhando para a emissora sob o comando de Daniela Berutti até o fim do ano, Regina Volpato, o programa acabou tomando uma decisão que se provou catastrófica. Recentemente, inclusive, mudar de horário. Essa alteração foi suficiente para perder boa parte dos seus poucos telespectadores e fazer com que o programa amargasse o pior resultado de sua história de audiência. Os dados de audiência não mentem. Eles foram obtidos pelo site TV Pop e mostram que a primeira semana do Chega Mais no novo horário foi um fracasso total. Durante a semana de 18 a 22 de novembro, o programa comandado com Regina Volpato, Tivesse Aí, Paulo Matias e Michele Barros registrou uma média de apenas 1,8. Isso representa uma queda de 18% em relação às 4 semanas anteriores. E, para piorar, o programa foi o menos assistido de toda a programação do SBT, considerando o período de 7 da manhã até meia-noite, até mesmo os finais de semana. Essa queda brutal de audiência aconteceu justamente após o programa sofrer uma mudança de horário. Numa tentativa desesperada de agradar suas afiliadas, o SBT decidiu dar mais espaço para a programação regional, na faixa ali das 11. Para isso, o canal encurtou o programa Primeiro Impacto e antecipou a entrada de todas as atrações matinais. A alteração do horário, que teve início na segunda-feira passada, acabou prejudicando o programa de maneira irreversível. Essa mudança ainda foi acompanhada também de outro erro grave, uma alteração desastrosa durante a madrugada, que arruinou ainda mais os índices do programa. E no fim das contas, esses índices de audiência já estavam baixos, mas a estratégia do SBT acabou afundando ainda mais os números. O Chega Mais foi lançado em março desse ano e desde o início as previsões de sua audiência nunca foram boas. Com números em queda livre na estreia, já é certo que o programa vai ser cancelado nos próximos meses. O único ponto em dúvida é a data que ele vai acabar. Existe uma divisão dentro da direção do SBT sobre quando o programa deve ser tirado do ar. Uma parte da direção defende que o Chega Mais seja cancelado já no próximo mês, no caso dezembro, aproveitando o fato de que a Regina Volpato vai estar deixando o comando do programa, para poder, que vai encerrar seu contrato com a SBT, não vai renovar. E outra parte da direção acredita que o programa deve continuar no ar, mesmo que de forma improvisada, até o início de março, quando o SBT vai lançar uma nova grade de programação. E tudo isso acaba se tornando aí uma verdadeira novela nos bastidores aí do SBT, onde as decisões sobre o futuro do programa geram um certo desconforto entre os executivos. O que é certo é que a trajetória do Chega Mais no SBT foi uma verdadeira lambança, um fracasso de audiência, e o futuro do programa já está mais do que selado. Com o Soulfim batendo a porta, a mudança de horário na tentativa de agradar as afiliadas se mostrou um erro fatal. O Chega Mais, que já não tinha números satisfatórios do Ibope, viu seus índices despencarem ainda mais. Esse tombo foi tão grande que ninguém mais duvida de que o programa realmente não vai durar muito tempo. Mas o que fica no ar é até quando o SBT vai tentar empurrar o programa para frente, já que a decisão da sua extinção parece ser apenas uma questão de tempo. A gente não pode também deixar de notar o impacto dessa mudança no elenco do programa, que mesmo com a redução de audiência, tenta manter a programação ali com a maior energia, enfim, sorrisinho até aqui. Regina Volpato, Paulo Matias e Michele Barros, que eram os responsáveis pelo programa, enfrentaram a dura realidade de ver ali os números de audiência cada vez mais baixos, sem muito o que fazer, porque é muito complicado, E para piorar, com a saída da Regina Volpato, o programa perdeu aí uma das suas grandes figuras, o que fez com que as expectativas em relação à sua continuidade
ficassem ainda mais baixas. É muito triste você ver, você fazer um programa, tá ali na frente e ver que você não tá dando audiência. O Celso Portiolli contou uma vez, numa entrevista, que teve uma época aí que o Silvio Santos, com ele apresentando Domingo Legal, acho que foi em 2016 ou 2017, ele tirou o Domingo Legal da faixa das 11 e vendeu para a Disney. Então a Disney ficava de 11 até 1 da tarde e aí o Celso entrava 1 hora. Nessa época, o Geraldo Luiz estava bombando com o Domingo Show na Record. E aí o Celso tomava um pau da concorrência, porque esse mundo Disney nunca deu uma audiência muito boa, dava dinheiro pro bolso do Silvio, mas não dava audiência. E aí o Celso contou em entrevistas que até quando o Silvio comentou com ele antes que ele ia vender a faixa das 11 para Disney, ele chegou a alertar: olha, Silvio, isso não vai dar errado, tal, sei lá o que, mas como é o dono, você tem que acatar. E aí ele comentava que era muito ruim, inclusive o Domingo Legal nessa época chegou até a ser ameaçado de ser tirado do ar, porque não estava dando retorno, não estava dando audiência, e o Silvio Santos ameaçou tirar do ar e colocar o Celso Portiolli nos sábados, para apresentar o Sábado Legal. Só que aí parece que eles conseguiram se resolver e o Domingo Legal voltou para as 11. Mas ele comentou na época, e comentou em entrevistas atualmente, que na época, quando estava essa baixa audiência, era muito ruim, muito frustrante ele estar ali no palco apresentando o programa e vendo que ele estava mal a audiência, porque ele tinha, esses programas de auditório costumam ter a tela do Ibope na frente ali. Antigamente tinha mais, mas dizia ele que tinha a tela do Ibope ali na frente, e ele dizia, vendo ali que eu estava mal, que eu estava com audiência baixa e tinha que estar ali sorrindo ao vivo em pleno domingo. Então para eles deve ser também muito difícil, porque eles não têm culpa que o programa é ruim. A culpa é da direção, da produção, da equipe que não faz um programa decente. Não é culpa dos apresentadores, que eles fazem, o Paulo Matias, Regina Volpato e Michele Barros fazem um programa com muita excelência. Só que a culpa não é deles, a culpa é inteiramente do SBT, que está com uma audiência muito ruim por culpa de desleixo da direção, da Daniela, enfim, e da produção do programa também, que tem pautas extremamente nada a ver. Quando o programa começou, que mudou de diretor várias e várias vezes, começou com o Carlos Aleixo, aí mudou para o Marcelo, aí era Marcelo e o Carlos, aí entrou o Ariel, que era da Eliana, aí o Ariel foi demitido, aí agora tá um cara que eu nem sei quem é. Então assim, mudava e eram as mesmas pautas. Até quando o Ariel entrou para a direção, ele chegou a dar uma mentira no programa e deu até... bom, chegou até a crescer um pouco, mas ele foi demitido porque diziam que o salário dele era muito alto e ele foi mandando embora. E agora tá um diretor lá, né, interino. Mas tá uma porcaria, é só pauta, nada a ver, e isso, quem vai se interessar? Aí me dizer que na parte de faturamento tá bom, mas é audiência. Hoje em dia tá muito bem, e eu não gosto hoje em dia. É um programa nada a ver que não sei por que dá uma vice, mas está na vice-liderança porque o SBT não tem uma programação em essa faixa ainda muito boa. Deve ser por isso que a Regina Volpato vai sair, porque ela tá vendo que tá uma porcaria, né? Então, realmente, a Regina era uma figura central. E aí, como ela tá saindo fora, as expectativas foram lá embaixo. Além disso, a estratégia de mexer no horário das atrações matinais do SBT sem uma análise mais aprofundada dos impactos, né, que isso teria, revelou-se um erro de planejamento. Em vez de melhorar os índices, né, de audiência, o programa sofreu um golpe fatal com essa mudança e agora o canal se vê às voltas com essa necessidade, né, de decidir o que fazer com uma atração que já foi praticamente enterrada pelo público. O SBT vai precisar repensar suas estratégias se quiser retomar a sua audiência e evitar que outros programas sigam o mesmo caminho do Chega Mais. É claro que a gente não pode esquecer que a programação do SBT, especialmente os programas de manhã, sempre foram uma área sensível para o canal. A concorrência é muito grande, Globo, né? Enfim, o público tem várias opções, né, para poder escolher. Então o Chega Mais nunca conseguiu se firmar como uma opção competitiva no horário. E aí essa mudança de horário só veio para piorar ainda mais o que já estava ruim. Então no fim, o programa ficou à deriva, não consegue cativar o público, sem uma direção clara para o futuro. E o Chega Mais ainda ocupa um espaço na grade, mas esse espaço está prestes a ser ocupado por algo mais promissor, porque aí o Sora parece ter se rendido à realidade e sabe que precisa olhar para frente, criando novas atrações que consigam se conectar com o público de uma forma mais eficaz.
O fracasso do Chega Mais vai servir de aprendizado para o SBT, que agora vai ter que trabalhar para poder corrigir os erros cometidos aí com essa tentativa de manter uma revista eletrônica que nunca conseguiu engrenar. Tudo indica que o Chega Mais vai ter um fim melancólico, mas pelo menos isso vai dar ao SBT a chance de começar de novo com novas propostas que possam, quem sabe, né, atrair o público de volta. Mas a verdade é que, para a atual programação do SBT, o Chega Mais se tornou um símbolo de como as decisões erradas podem afetar a trajetória de uma atração. E como a falta de planejamento pode custar caro no mundo da TV. E 2025 vai ser o ano de grandes mudanças para o canal. A emissora está passando por uma verdadeira reestruturação, né, com a intenção de modernizar na sua forma de trabalhar e trazer novidades para a sua programação. O canal está focado em fortalecer tanto o seu elenco quanto também a grade de programação para o ano que vem. Então, várias mudanças estão sendo, né, realizadas e cogitadas. Então hoje eu vou tentar rapidinho falar aqui o que está por trás dessas mudanças que estão gerando bastante especulação. De acordo com o colunista Gabriel Perlini, uma das grandes novidades que pode rolar no SBT é a chegada do Boninho, que é o nome de peso da Globo que está prestes a sair da emissora carioca. Então ele deve lançar aí uma produtora no ano que vem em sociedade com Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo Futebol Clube. Com essa movimentação, muita gente está começando a especular que Boninho está negociando com o SBT para poder migrar com o canal assim que o seu contrato com a Globo acabar. E de acordo também com a apuração da revista Contigo, o que pode acontecer é que Boninho deve assumir o horário das manhãs do SBT no ano que vem. A programação desse horário está sendo definida, mas a ideia é que o SBT faça uma parceria de conteúdo com a produtora do Boninho para poder ocupar essa faixa. Ou seja, o diretor de grandes sucessos ainda da Globo pode estar planejando uma nova fase na emissora com novas ideias, também novas atrações. Se as negociações realmente engrenarem e acontecerem, é possível que o Boninho traga aí consigo nomes de peso para essa nova programação. Fontes aí da Contigo informaram que ele deve levar para o SBT os apresentadores Ana Furtado e o Carlos Tramontina. Porém, é muito bom deixar claro que eles não seriam contratados diretamente do SBT, mas sim pela produtora do Boninho. A ideia seria aí uma sociedade, né, entre a emissora e a produtora para poder ocupar esse horário aí das manhãs com os novos projetos. Com isso, o SBT pode ganhar um grande reforço, né, o seu elenco matinal. Porque a Ana Furtado já tem bastante experiência na televisão e é muito conhecida também no Carlos Tramontina, sem dúvida alguma, seria uma grande adição ao time do canal. Vamos aguardar para ver aí os próximos capítulos, mas o Chega Mais realmente está com seu fim decretado. É muito complicado a gente ver um programa que tinha tudo para ser bom acabar, mas vamos aguardar para ver aí as cenas nos próximos capítulos. Está dada a informação, minha gente. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal, pois não temos mais tempo. O que você faz agora? Se inscreva aqui embaixo, deixe seu gostei, se inscreva e também, claro, me siga nas redes sociais. Threads, Blue Sky, enfim, Twitter, Instagram, tudo Bastidores DM. Se cuidem e até a próxima.